Investidores. Estou hoje com o João Paulo Rossi, CEO da Rossi, e vamos falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário e sobre o setor em geral. Prazer estar aqui. Muito obrigado. João, a gente tem visto todo esse avanço econômico que a gente está tendo no Brasil depois de um processo recessivo. Como que você vê os estoques da Rossi daqui para frente, esse processo de redução de estoque? Estoque tem sido uma preocupação grande nossa, eu acho que do setor todo. Toda essa dinâmica da época do pico lá entre 2010 e 2013 para esses últimos anos, a gente tem, como setor como um todo, a gente tem também sofrido bastante. A gente é importante identificar o específico de cada empresa, né? Lá na Rossi, nós viemos de uma operação a nível nacional, assim, operando quase no território inteiro, e a gente veio, ao longo do tempo, descontinuando algumas operações ou saindo de alguns mercados. Então, eventualmente, o nosso estoque, a fotografia de 2 ou 3 anos atrás, ainda era um estoque ainda muito pulverizado, Brasil afora, chamando a atenção para 2 mercados onde nós tivemos uma participação muito expressiva, que é o mercado de Manaus e o mercado de Aracaju. A gente tinha 2 parcerias com empresas locais, temos ainda essas parcerias, e ocupamos um espaço grande nesses mercados. Então, o nosso estoque, indo para o específico do nosso estoque da Rossi, ao longo do tempo, até porque foram mercados que sofreram também com o período recessivo, ao longo do tempo, nosso estoque ficou concentrado nessas 2 praças. E a política para conseguir fazer esse estoque diminuir nessas praças, teve que ser uma política um pouco mais agressiva que alguns outros mercados, até porque não há grandes sinais de recuperação nessas praças. Ano passado foi um grande foco nosso, tentar reduzir o peso, principalmente de Manaus, no nosso estoque total. E a gente vem conseguindo fazer isso. Obviamente, tivemos que rever algumas premissas de preço e de desconto. Então, começamos a entrar num campo de desconto um pouco maior para justamente fazer esses estoques serem consumidos, enfim. E isso foi um grande ajuste que a gente fez em 2017. E conseguimos reduzir, assim, são estoques ainda representativos, mas de forma geral a gente vem conseguindo fazer os nossos estoques diminuírem. Para esse ano, acho que é uma continuidade disso, obviamente atento a uma recuperação de mercado, com sinais de um aquecimento e de maior interesse, de uma oferta um pouco mais qualificada, a gente vai aos poucos, lentamente, reduzindo esse nível de desconto. E, João, falando um pouco mais agora sobre crédito imobiliário, a Caixa vem enfrentando um pouco de problema em relação ao aumento do crédito imobiliário, sua carteira de crédito imobiliário. Como que você vê isso em relação ao impacto para a Rossi, em termos de venda, em termos até de diminuição de estoque, né, que a gente tem falado, que a gente acabou de falar. Como que você vê isso? É um grande sinal de alerta para nós. A gente vem sofrendo com mudanças de política, mudanças de critérios da Caixa e de outros agentes financeiros, né, ao longo desses últimos 2 anos. Falando especificamente de Caixa, assim, nos preocupa porque uma grande parte do nosso estoque e de empreendimentos também a serem entregues ainda pela companhia são financiados pela Caixa. Então, é o nosso maior parceiro de crédito à produção, é a Caixa. E sempre, historicamente, pelo tipo de produto que a Rossi coloca no mercado, ele sempre foi um destino final para aquele financiamento daquelas unidades, até pela característica do público comprador. Então, mesmo às vezes, não sendo a Caixa o financiador da obra, a gente sabe que aquele cliente, aquele contrato vai acabar na Caixa de um jeito ou de outro. Então, ela é quase tem uma simbiose, né? Ela está dentro da nossa dentro da nossa engrenagem, a Caixa, né? E sempre foi uma grande parceira. Então é uma grande luz amarela, acendeu, assim, a gente sofreu com isso ao longo do ano. E aí a estratégia que a gente tem adotado é mostrar a Caixa, não só a Caixa, mas outros bancos, mas especificamente a Caixa, pela importância que ela tem, de que ao se endurecer a questão principalmente de repasse, de aceitação da carteira de clientes, é um problema que você gera uma insustentabilidade no próprio financeiro do empreendimento. Então, muitos casos lá para nós, onde a gente já tem boa parte do estoque já pronto, na hora que você começa a mudar os critérios de aceitação dos clientes, ou endurecer, ou exigir mais renda, ou mais comprovação de renda, que é mexer em qualquer um dos parâmetros,
você você aumenta o nível automaticamente de distratos e gera uma contenção dessa carteira que poderia já estar sendo liberada da companhia e já indo para o banco. Então, o nosso trabalho todo é de convencimento aos agentes financeiros de que isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé que você congela o empreendimento. Com certeza. Então, nesse sentido, assim, é um tanto qualitativo esse dia a dia com caixa para que eles entendam a importância de tentar fazer a engrenagem continuar andando, né? Com certeza. E João, assim, esse ano a gente tem eleição, ambiente incerto, não sabemos se vai ser positivo, negativo, se talvez entre um governo reformista. No cenário positivo, no cenário negativo, como que você vê o ambiente de investimento da Rossi e como que você vê esse processo de continuidade do negócio? A nossa história esse ano ainda é um ano de ajuste. A gente fez um lançamento pequeno no último trimestre. No terceiro trimestre de 2017 voltamos a lançar, depois de quase 3 anos sem lançar. Foi um lançamento pequeno de um produto específico de loteamentos na região de Campinas, mas importante para a gente. Significou uma indicação da continuidade do negócio. Obviamente, esse ano é um ano de muito mais incerteza do que a gente possa imaginar, de forma geral, mas indo para o específico setorial, a gente ainda tem a grande ameaça da legislação de distratos que não foi resolvida. Acho que a tendência para esse ano, com incerteza, com mais incerteza ou menos incerteza de cenário macroeconômico e político, a grande questão é que a gente ainda não resolveu essa pedra no nosso sapato. Tendência é preços melhorando, que caiam os níveis de distratos, até porque a diferença de preço entre o lançamento e os dias atuais, com a melhora de preço, diminui um pouco, né? Acaba não valendo a pena. Em relação aos lançamentos do ciclo passado. E aí é uma conta que talvez não valha a pena, né? Assim, o comprador atual, o cliente atual, né, que tem lá o seu contrato assinado, talvez pense um pouco melhor antes de pedir o distrato, que até então era uma decisão um tanto óbvia, né, dada a diferença de preços. Então, a nossa expectativa para esse ano é que melhore um pouco pela ajuda de própria movimentação de recuperação de preços. Eu acho que legislação é difícil pensar numa solução de curto prazo, até porque tem assuntos muito mais importantes, né? E o setor tentou muito, ao longo dos últimos 2 anos, organizar algum tipo de legislação e, na verdade, que não teve sucesso, né? Assim, algumas pequenas iniciativas, mas nada definitivo, né, eu diria. Então, assim, para o setor, essa é a grande incerteza. Obviamente que, para alguns produtos específicos, a melhora de cenário, ou volta de interesse em investimentos na área corporativa, na área de shopping, obviamente que traz uma melhoria também para o ambiente geral e para o ambiente de negócios imobiliários, que, sem dúvida alguma. Como que você vê essa parte de distrato, por exemplo? Tem se falado muito sobre distrato, regulação de distrato. Para a Rossi, como que seria esse efeito positivo dessa regulamentação de distrato? A gente tem, ao longo dos últimos trimestres, tem pesado muito nos nossos números, até porque a gente está sem o efeito positivo do que seriam as vendas de lançamentos, né? A gente, sem lançar, a gente vende basicamente o estoque e recebe a nossa carteira que está em andamento, né? Então, para a gente, o desgaste e o impacto dos distratos na velocidade que tem sido nos últimos anos é muito mais danoso do que uma empresa que continua lançando, que tem clientes novos entrando, que tem receita nova entrando de empreendimentos lançados. Então, o efeito, e os nossos números comprovam isso, né? Se pegar o distrato sobre receita, assim, o da Rossi é um nível bastante alto, dos maiores, né? Justamente porque não tem esse efeito diluitivo que um lançamento daria. Então, para a gente, assim, diminuir distratos é questão de sobrevivência, né? Então, a gente tem atuado, criamos um grupo de trabalho para fazer retenção de clientes, estamos mudando o nosso processo de cobrança até dos clientes inadimplentes, muita renegociação para evitar distratos. Tem surtido algum efeito, os distratos estão diminuindo, o percentual está diminuindo, né, ao longo dos últimos trimestres.
Mas o efeito de ter uma legislação onde mudasse essa dinâmica seria bastante impactante nos nossos números. Até pela insegurança jurídica que você tem, que não tem uma regulamentação pronta em relação a isso. Justamente. Né? E pensando em próximos lançamentos, né, que legislação seria essa para voltar a lançar? Né? Sim. É uma coisa que nós temos debatido muito internamente, de qual é o modelo. Será que vale a pena fazer a incorporação tradicional para correr o risco do ambiente regulatório do momento, né? Ou é melhor ter outras formas e tentar outras maneiras de fazer o produto imobiliário, né? Essa é uma grande discussão que a gente tem, né? Sim. E não está resolvida, né? Temos que achar uma solução, né? Quem sabe daqui a pouco, né? João, muito obrigado. Não sei se tem alguma consideração final para fazer. Não, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Tudo bem. Muito obrigado e até a próxima.